Há algumas semanas fiquei com tanta raiva que meu humor ficou péssimo por 2 dias e cheguei a um ponto em que não conseguia nem fazer tarefas simples. A razão por trás é tão sem sentido que se você me disser que eu sou um idiota depois de ouvir a história, você estará absolutamente certo. Tenho uma filha de 3 anos. Naquele dia ela ficou doente e não pôde ir para a escolinha. Minha esposa e eu decidimos que até às 18 horas eu ficaria em casa cuidando dela e depois das 18 horas, assim que ela chegasse do trabalho, ela cuidaria da nossa filha e eu começaria a trabalhar. Aqui está uma coisa sobre minha relação com o tempo. Eu absolutamente odeio me atrasar, especialmente se for relacionado ao trabalho. Minha esposa é o oposto. Essa diferença entre nós já causou discussões várias vezes antes. Voltando à história, nesse dia passei um dia incrível com a minha filha e tudo correu bem. Verifiquei a hora e notei que já eram 18 horas e 2 minutos, mas minha esposa ainda não estava em casa. Às 18 horas e 5, minha mente começou a me lembrar que ela sempre se atrasa. Às 18 horas e 10, minha mente já estava me lembrando de cada vez que ela já se atrasou em todo o nosso tempo juntos. Às 18 e 15, eu já estava sentindo emoções negativas, intensas, fervendo no meu peito. Minha mente estava girando cada vez mais rápido, com os pensamentos como ela nunca respeita meu tempo, ela está sempre atrasada, ela sabe que eu odeio chegar atrasado, ela não respeita meu trabalho, sim, eu não tenho chefe, mas ainda assim preciso chegar na hora. Às 18 e 19, a porta se abriu e assim que ela entrou começou a se desculpar e explicar o ocorrido, mas já era tarde. Não consegui me controlar. Não ouvi nenhuma palavra dela e simplesmente explodi. Você nunca respeita meu tempo. Já conversamos sobre isso 50 vezes. Você sempre faz isso comigo. Ainda semana passada eu disse para você não se atrasar. Nem preciso dizer que eu tive uma discussão acalorada e, antes que ficasse ainda pior, saí de casa e fui a um café para tentar trabalhar um pouco. Lá estava eu, sentado no café, olhando para a tela do computador, mas não conseguia fazer nada. Eu estava tão bravo. Primeiro comecei a culpá-la por me fazer sentir assim. Então comecei a ficar com raiva de mim mesmo por estar com raiva. Depois de um tempo, fiquei ainda mais irritado quando percebi que tinha feito uma das coisas que eu mais odeio. Eu discuti com minha esposa na frente da minha filha. Sabe, quando eu era criança, meus pais discutiam muito na minha frente e do meu irmão, e isso me impactou tanto que me lembro de olhar para eles e prometer a mim mesmo que nunca faria a mesma coisa quando tivesse meus filhos. Não me interpretem mal, eles eram seres humanos amorosos e ótimos pais. Eles simplesmente não faziam ideia do impacto que aquilo tinha, e estavam sob a influência do seu ego a maior parte do tempo. Então, aqui estava eu fazendo a mesma coisa. Não consegui cumprir minha promessa. Agora, eu não estava apenas com raiva, mas havia uma nuvem pesada de culpa e vergonha sobre mim. Cheguei em casa e fui para a cama imediatamente por volta das 22 horas, mas minha mente estava girando tão rápido que eu não conseguia dormir. Tentei meditar, mas não deu certo. Assisti a um filme, mas mesmo assim não adiantou. Eram 3 da manhã. Eu ainda estava acordado, olhando para o teto. Minha mente já estava me lembrando das vezes que eu fracassei. Teve aquele mico que paguei na 5ª série e aquela vez que eu fui demitido do meu novo emprego no último dia do período de experiência. Assim por diante. No dia seguinte, acordei me sentindo como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Minha mente ainda estava acelerada. Tentei trabalhar em um roteiro para o próximo vídeo, mas comecei a me sentir ainda pior, porque a minha mente ficava me dizendo coisas como: você lê todos esses livros sobre negociação, comunicação e empatia, mas não consegue lidar nem com uma situação simples? Quem você pensa que é para falar sobre essas coisas nos seus vídeos? Daí em diante as coisas ficaram cada vez piores. Por uma razão absurdamente boba, fiz a mim mesmo e a todos ao meu redor se sentirem miseráveis. Eu fiz algo que vou me arrepender o resto da minha vida. Valeu a pena todo esse drama? É claro que não. Você sabe, em momentos como esse, quando me sinto deprimido e muito negativo, costumo ouvir os livros de Joe Dispenza e Eckhart Tolle para me ajudar a me recuperar. Naquele dia em particular, decidi ouvir novamente o livro de Eckhart Tolle, que se chama Um Novo Mundo. E, por coincidência, o áudio começou no capítulo 5 e o título era O Corpo de Dor. Assim que comecei a ouvir, senti que o autor estava falando de mim e das coisas que tinham acabado de acontecer comigo.
Esse capítulo me ajudou a entender completamente por que uma coisa tão pequena me deixou tão irritado e deprimido e como posso controlar melhor minhas emoções da próxima vez. O autor diz que qualquer emoção negativa que não seja completamente resolvida deixa para trás um resquício de dor. Essa dor não é apenas a dor da infância, mas também das emoções dolorosas que foram adicionadas a ela mais tarde na vida. Os resquícios de dor se unem e criam o seu corpo de dor. Por favor, tenha em mente que estamos falando principalmente de dor emocional, não física. Seu corpo de dor pode se manifestar na sua vida como ansiedade, raiva, depressão, baixa autoconfiança ou algum outro estado emocional negativo. Como todas as formas de vida, o corpo de dor precisa periodicamente se alimentar e o alimento que ele requer é a energia negativa. Qualquer experiência emocionalmente dolorosa pode ser usada pelo corpo de dor como um alimento para se fortalecer. Pode ser chocante quando você percebe pela primeira vez que há algo dentro de você que com frequência busca negatividade emocional e infelicidade. Quando a infelicidade toma conta de você, você não apenas não quer acabar com ela, mas você quer que ela permaneça e quer deixar os outros tão infelizes quanto você para que você possa se alimentar de suas reações emocionais negativas. O corpo de dor pronto para se alimentar pode usar o evento mais insignificante como gatilho, algo pequeno que alguém diz ou faz, ou até mesmo um pensamento. Se você mora sozinho ou não há ninguém por perto no momento, o corpo de dor pode se alimentar de seus pensamentos. De repente, seus pensamentos se tornam profundamente negativos e um fluxo de emoções negativas te atinge. Todo pensamento é energia e o corpo de dor, então, se alimenta da energia de seus pensamentos. Não é que você não possa impedir essa sequência de pensamentos negativos, mas sim que você não quer. Isso ocorre porque o corpo de dor, naquele momento, está vivendo através de você, fingindo ser você. E para ele, a dor é, na verdade, um prazer. Ele devora ansiosamente cada pensamento negativo que você tem. Na verdade, a voz habitual em sua cabeça agora se tornou a voz do corpo de dor. Ele assumiu o seu diálogo interno. Um círculo vicioso se estabelece entre o corpo de dor e seus pensamentos. Cada pensamento negativo alimenta o corpo de dor e, por sua vez, o corpo de dor gera mais pensamentos negativos. Em algum momento, depois de algumas horas ou mesmo alguns dias, ele vai terminar de se reabastecer e voltar ao seu estado de dormência, deixando para trás um corpo esgotado que é muito mais suscetível a doenças. Se você acha que parece um parasita emocional, você está certo. Sua mente e seu corpo sempre conversam um com o outro, e o corpo de dor está sempre à espreita, ouvindo para ver se há uma oportunidade de se infiltrar. Se você já teve um gato, sabe que mesmo quando o gato parece estar dormindo, ele ainda está ciente do que está acontecendo, porque ao menor ruído, suas orelhas se movem em direção ao som e seus olhos se abrem ligeiramente. Corpos de dor, quando estão adormecidos, são como um gato. Em algum nível, eles ainda estão acordados, prontos para entrar em ação assim que um gatilho apropriado se apresentar. Embora seu corpo seja muito inteligente, ele não consegue distinguir uma situação real de um pensamento. Ele reage a cada pensamento como se fosse uma realidade. Os animais não têm esse problema. Eles não revivem o mesmo evento negativo uma vez atrás da outra através de seus pensamentos e memórias, mas nós, seres humanos, sim. Há uma história muito boa no livro sobre patos. Se você observar patos por um tempo, verá que depois que dois patos entram em uma briga, que geralmente nunca dura muito, eles se separam e nadam em direções opostas. Em seguida, cada pato baterá asas vigorosamente algumas vezes para liberar o excesso de energia que se acumulou durante a briga. Depois de bater as asas, eles flutuam pacificamente como se nada tivesse acontecido. Se o pato tivesse uma mente humana, manteria a briga viva em sua mente, pensando, criando histórias. Esta provavelmente seria a história do pato. Não acredito no que ele acabou de fazer. Ele chegou tão perto de mim. Ele está pensando que é dono do lago? Ele não tem consideração nenhuma pelo meu espaço. Não respeita minha privacidade. Nunca mais vou confiar nele. Logo, logo ele vai tentar me irritar de novo. Tenho certeza de que ele já está até tramando alguma coisa. Mas isso não vai ficar assim. Vou ensinar uma lição que ele nunca mais vai esquecer. E assim por diante.
A mente ainda vai pensar e falar sobre o assunto dias, meses ou anos depois. No que diz respeito ao corpo, a briga continua e a energia gerada em resposta a todos esses pensamentos é uma emoção negativa, que, por sua vez, gera mais pensamentos. Você com certeza percebe como a vida do pato se tornaria problemática se ele tivesse uma mente humana. A questão é assim que a maioria dos humanos vive, o tempo todo. Nenhuma situação ou evento está realmente concluído. A mente e o eu e a minha história, criados pela mente, levam as coisas muito além do que elas deveriam ir. A incapacidade da mente humana de abandonar o passado é bem ilustrada na história de dois monges zen, Tanzan e Ekido, que estavam caminhando por uma estrada rural que se tornou extremamente lamacenta após uma chuva muito forte. Perto de uma aldeia, encontraram uma jovem que tentava atravessar a estrada, mas a lama era tão profunda que teria arruinado o kimono de seda que ela usava. Tanzan imediatamente a pegou no colo e a carregou para o outro lado. Depois disso, os monges caminharam em silêncio por um longo tempo. 5 horas depois, ao se aproximarem do templo, Ekido não conseguiu mais se conter. Por que você carregou aquela jovem até o outro lado da estrada? Ele perguntou. Nós monges não devemos fazer coisas assim. Eu a coloquei no chão horas atrás, respondeu Tanzan. Você ainda está carregando a garota até agora? Assim como o monge Ekido, que carregou o fardo de seu ressentimento por 5 horas e o alimentou com seus pensamentos, a maioria das pessoas carrega uma grande quantidade de bagagem desnecessária, tanto mental quanto emocional. Podemos aprender a quebrar o hábito de acumular emoções batendo nossas asas, metaforicamente falando, e evitando ficar remoendo o passado, independentemente de algo ter acontecido ontem ou 30 anos atrás. Podemos aprender a não manter as situações ou eventos vivos em nossas mentes, mas a voltar nossa atenção continuamente ao momento presente, em vez de ficarmos presos em um filme mental. Agora vem a pergunta mais importante. Como fazer isso? Como estar mais presente e não deixar que o corpo de dor assuma o controle? Aqui estão algumas dicas práticas. Número 1. Aceite que você tem um corpo de dor. Número 2. Pegue-o em flagrante, antes que ele tome conta de você. O despertar do corpo de dor é como estar em uma estação de trem e observar à distância um velho trem a vapor se aproximar. Você consegue ouvir a buzina alta, você consegue ver a espessa fumaça branca e você consegue sentir os trilhos tremendo. A cada segundo que passa, o trem se aproxima cada vez mais e quando finalmente chega à estação, você não consegue ouvir ou ver mais nada por causa do barulho alto e da fumaça. Às vezes o trem vem e passa tão rápido que você nem vê. Alguns corpos de dor são tão poderosos que tomam conta de você segundos antes que sua mente tenha tempo de analisar o que acabou de acontecer. Você só percebe depois de alguns minutos, algumas horas e às vezes até depois de alguns dias. Então, você fica com ainda mais raiva por estar com raiva. Mas não fique com raiva de si mesmo por perder o trem. Há outro chegando, então pegue o próximo. O que quero dizer com isso é, quando você reconhece que está com raiva, esta é a sua segunda chance de pegar o trem. Simplesmente torne-se presente e diga, ok, isso que acabou de acontecer despertou meu corpo de dor e é por isso que estou me sentindo assim agora. Fique extremamente presente e observe a si mesmo e as coisas que está sentindo. Não lute contra, não se culpe. Observar a si mesmo abre uma janela de oportunidade onde você pode escolher. Você vai se libertar ou deixar esse sentimento sombrio tomar conta de você? Algumas vezes você vai até ter vontade de rir, porque vai conseguir reconhecer que seu corpo de dor está tentando enganá-lo. Outra metáfora útil para parar o corpo de dor seria esta. Imagine que há uma linha ou uma corda, como você preferir, que conecta seu corpo à sua mente. O corpo de dor usa essa corda para despertar. Assim que você reconhecer que seu corpo de dor está despertando, imagine que você pega uma tesoura grande e afiada e corta essa corda. Sua presença consciente é como aquela tesoura. Ela corta a linha e interrompe a sua identificação com o corpo de dor. Quando você não se identifica com ele, o corpo de dor não consegue mais controlar seus pensamentos e, portanto, não pode mais se restaurar, alimentando-se de seus pensamentos. Uma pergunta comum é: quanto tempo leva para se livrar do corpo de dor? A questão é, o problema não é o corpo de dor, mas a identificação com ele.
Portanto, uma pergunta mais importante a ser feita seria esta: quanto tempo leva para se libertar da identificação com o corpo de dor? E a resposta para essa pergunta: quase nenhum. Quando o corpo de dor for ativado, saiba que o que você está sentindo é o corpo de dor em você. Esse reconhecimento é tudo que você precisa para quebrar sua identificação com ele. E quando a identificação com ele acaba, começa a transformação. O reconhecimento impede que suas emoções antigas emerjam em seus pensamentos e tomem conta de você. Alguns corpos de dor reagem a apenas um tipo particular de gatilho ou situação, que geralmente está relacionado com um certo tipo de dor emocional sofrida no passado. Por exemplo, se uma criança cresce com os pais para quem questões financeiras são fonte de drama e conflitos frequentes, pode ser que ela absorva o medo dos pais em relação ao dinheiro e desenvolva um corpo de dor que é acionado sempre que questões financeiras surgem. A criança ou adulto fica chateado ou irritado mesmo com quantias insignificantes de dinheiro. Por trás da perturbação ou da raiva estão questões de sobrevivência e medo intenso. Quando você reconhece seu corpo de dor à medida que ele surge, você também aprende rapidamente quais são os gatilhos mais comuns que o ativam. Se você estiver com seu parceiro ou parceira no momento, você pode dizer a ele ou a ela: o que você acabou de dizer ou fazer desencadeou o meu corpo de dor. Faça um acordo com seu parceiro de que sempre que um de vocês disser ou fizer algo que desencadeie o corpo de dor da outra pessoa, você imediatamente o avisará. Dessa forma, o corpo de dor não vai mais conseguir se renovar através do drama na relação. Uma coisa muito importante: quando você sentir o corpo de dor, não comece a pensar que algo está errado com você. Você não é o corpo de dor e a razão pela qual você tem um corpo de dor não é sua culpa. Ele foi passado para você de sua família e foi passado para a sua família pelas famílias deles. Se rastrearmos a origem do seu corpo de dor, provavelmente voltaremos à Roma antiga. Portanto, não se culpe, somos partes de uma sociedade e todos nós temos um. O ego adora quando você se culpa e pensa que você é o problema. O reconhecimento do corpo de dor precisa ser seguido pela aceitação. Qualquer outra coisa irá obscurecê-lo novamente. Por fim, gostaria de voltar brevemente à história que contei no início. Eu realmente me sinto triste por tudo o que aconteceu, mas ao mesmo tempo serviu para que eu acordasse. Me fez perceber que eu tenho um corpo de dor bastante pesado e que preciso dar um jeito nele. Conheço o corpo de dor há anos, mas nunca o levei a sério. Este foi o evento que me fez tomar medidas mais drásticas. Posso dizer que estou mais atento e consigo me observar muito melhor, mas ainda assim, de vez em quando, eu perco o trem. E o corpo de dor assume o controle por um curto período. Não muito tempo atrás, novamente, eu de repente reagi com exagero a uma coisa muito pequena e levantei a voz, e minha esposa disse: "Você percebeu que está levantando a voz e ficando com raiva novamente por um motivo sem importância?" Minha resposta foi: "Eu não estou levantando a voz e não estou bravo, você que está. Foi você que começou, não eu." Assim que terminei a frase, me dei conta e de repente percebi o que estava acontecendo. Não era eu quem estava falando, era meu corpo de dor que estava se defendendo e tentando despertar. Está bem, foi uma experiência bastante interessante porque me fez perceber como o corpo de dor consegue ser sorrateiro. Ele faz você trapacear, mentir e fazer o que for necessário apenas para sobreviver. Mesmo depois dessa percepção, o diálogo interno continuou por um tempo. Eu permanecia presente, mas logo perdia o controle e o corpo de dor voltava e assumia meu diálogo interno. Ficou indo e voltando por um tempo. E então, me lembro de dizer esta frase em voz alta: "Este é seu corpo de dor tentando acordar. Não é você. Não permita que ele tome conta e estrague o resto do seu dia." Assim que eu disse isso em voz alta, estremeci e senti algo muito pesado saindo do meu corpo. O diálogo interno parou completamente. É quase como se o corpo de dor tivesse me ouvido quando eu disse a frase em voz alta e me deixado em paz. Naquele dia eu venci a batalha, mas a guerra não acabou. Tenho certeza de que, neste exato momento, ele está me observando e esperando a oportunidade certa para atacar. Espero que este tenha sido um vídeo útil. Se você quiser ver os outros 2 vídeos que fiz com base nos livros de Eckhart Tolle, confira a lista de reprodução que vê na tela agora. Obrigado por assistir.